Graça e paz, que Deus possa abençoar a sua vida sempre. Nós não paramos com o nosso devocional diário. Precisamos ler a palavra todos os dias, meditar nela, nos aprofundar e vivê-la da melhor maneira possível. No Antigo Testamento, se você está acompanhando nossas proposições de leitura, Salmos 40, 41 e 42, e no Novo Testamento chegamos a Lucas, capítulo de número 21. No versículo 5 nós vamos ver alguns falando acerca do templo. Vamos lembrar que esse templo aqui era aquele templo que tinha sido destruído lá pelos babilônios, tinha sido construído por Salomão, os babilônios destruíram, depois o povo voltou ali do exílio babilônico e começou uma reconstrução, o templo ficou meio mambembe ali, não ficou do agrado daquelas pessoas, vem aquelas profecias de Ageu, que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, e quando Herodes o Grande, ele vai assumir ali o reinado, já sob a liderança de Roma, ele começa uma reconstrução, começa ali reformas extraordinárias e o templo fica mais suntuoso do que nunca. E é a respeito deste templo que eles estavam dizendo, olha aí como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Jesus vai e coloca ali na cabeça deles algumas minhocas. Veja o que Jesus diz, e veja essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Claro, aquilo ali produziu perguntas, eles perguntaram, versículo 7, mestre, quanto se dará isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Jesus aproveita aquela pergunta e vai falar de duas coisas. Ele vai falar de quando aquelas coisas vão acontecer, literalmente, em relação ao templo, e vai falar do fim dos tempos. Em relação ao templo, ele vai dizer aqui para nós, que no versículo 20, que quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exército, saber que está próxima a sua devastação. Jesus traz uma resposta aqui dupla. Ele vai falar aqui do final de Jerusalém no ano 70, sob ali o Império Romano, uma revolta dos judeus traz o Império Romano ali destruir realmente tudo, e aquele templo não fica pedra sobre pedra ali que ficou para contar a história. Mas Jesus também, ele vai dizer sobre o fim dos tempos. A partir do versículo 10 ele começa a dizer, ele manda-se a nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias, fomes, coisas espantosas, sinais grandes no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, não serão mão de vós, vocês seguirão, entregando-os às sinagogas, aos cárceres, levando-os à presença de reis, governadores, por causa do meu nome, isso vos acontecerá, para que deis testemunho. Versículo 17 diz que de todos sereis odiados por causa do meu nome, e no 19 é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Veja que Jesus está aqui dizendo para nós que perto do fim ou durante toda a história haverão guerras, terremotos, haverá muito problema, mas uma das coisas que ele deixa muito claro aqui é que antes disso muitos serão presos, levantarão mão contra as vozes, vocês serão odiados de todos, a igreja seria odiada, os discípulos de Cristo seriam odiados de todos. Por quê? Porque a pregação do evangelho vai trazer isso. Então nós podemos dizer, então parece que estamos longe do fim. O fim está mais perto do que nunca, mas realmente a maneira que a igreja tem se comportado, vivido, tem agradado o mundo, tem agradado a todos, até os maus querem ir para a igreja de vez em quando para ouvir uma palavra de conforto, porque o que tem sido pregado tem se confortado a muito, mas veja que próximo do fim realmente haverá uma grande perseguição. A igreja genuína será perseguida e somente na perseverança que nós ganharemos a nossa alma. Mas Jesus ele vai direto para o fim agora, depois que realmente a igreja entrar pela porta, realmente começar a pregar o evangelho da maneira que precisa ser pregado, depois que virmos, sim, almas salvas, mas uma aversão muito grande do mundo em relação a ela, haverá sinais no sol, versículo 25, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre todas as nações, perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, haverá homens que desvanharão de terror e pela expectativa das coisas sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados, ou seja, haverá um cataclisma, catástrofes enormes, sol, lua, estrelas, tudo, o universo, as galáxias serão abaladas no dia da vinda do Filho do Homem. O versículo 27 diz, então se verá o final do Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Veja que todos verão ele vindo numa nuvem, tá? Então Deus está dizendo, estejam atentos, eu virei para acabar com
toda a corrupção, com tudo de ruim que há sobre a terra. E claro, nós temos que pegar os outros textos da Bíblia para entendermos tudo isso, mas hoje não é dia de falarmos sobre isso. O que temos que ver é o que Jesus nos alerta. Assim também, quando vides acontecer essas coisas, saber que está próximo o reino de Deus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, diz os versículos 31 e 33. Então, como eu devo ter a expectativa da volta de Cristo? Como fazer para que isso que vai acontecer num futuro, talvez próximo, talvez não, nós não temos como dizer isso, a Bíblia diz para nós não marcarmos essa data, porque Jesus não nos mandou fazer contas relacionadas a isso, como muitas seitas elas fazem em relação a isso. Nós temos que ter uma vida aqui santa, uma vida que vai sim trazer o ódio dos outros, uma vida que vai trazer aversões de outras pessoas, mas é uma vida voltada para o Senhor. Ele nos ensina, versículo 34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. O que fazer então? Fugir do mal, fugir do erro, fugir do comodismo, fugir de que nós estejamos sobrecarregados, embriagados com este mundo, preocupados com as coisas desta terra, como infelizmente tem acontecido. Por isso ele nos alerta, versículo 36, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Que nós estejamos vigiando. Se você está vigiando, coloque aí, eu tenho vigiado na presença do Senhor. Que Deus te abençoe sempre. E a paz do Senhor.